Hello, everyone, and welcome to this. Olá, boa tarde a todos e muito bem-vindos a este webinar da EMAS. Chamo-me António Cano, sou professor na Universidade de Valência e também membro da Sociedade Europeia da Menopausa e Andropausa. Gostaríamos de agradecer à Abbott pelo seu apoio ao tornar possível a realização deste webinar. O programa e o seu conteúdo são exclusivamente da responsabilidade da EMAS, a Sociedade Europeia para a Menopausa e Andropausa. Avançando para questões técnicas, estão a participar neste webinar em modo de escuta, o que significa que o microfone não pode ser ativado para não apanharmos algum ruído de fundo. Mas são muito bem-vindos se quiserem colocar questões na função de Q&A, de perguntas e respostas, que está no painel do Zoom. Podem colocar as vossas perguntas em qualquer momento e nós vamos lê-las durante a sessão. Além disso, queremos dizer que este evento vai ser traduzido simultaneamente para uma das seguintes línguas: russo, mandarim, espanhol ou português. Pode escolher a língua clicando no símbolo de interpretação no painel do Zoom. E por fim, lembro a todos de que estamos a gravar o webinar de hoje e que este vai estar disponível no website da EMAS. Gostaria de agradecer os oradores de hoje. A agenda que nós temos consiste na introdução, depois temos o professor Serge Rosenberg, que é chefe do Departamento Ginecológico do Hospital de Bruxelas, St. Peter's, em Bruxelas. Vai falar sobre o risco de trombose durante o tratamento de menopausa. Depois teremos o professor Nicolás Mendoza, do Departamento de Ginecologia da Universidade de Granada, na Espanha, e vai apresentar um documento muito importante que tem que ver com os critérios de elegibilidade para a terapia hormonal na menopausa em mulheres com problemas médicos. E é um trabalho que vai ser, pensamos nós, publicado durante as próximas semanas. E para encerrar, teremos o professor Peter Chedraui, da Universidade de Quito, no Equador, que falará sobre o risco de outras doenças cardiovasculares, algo que tem vindo a ser atualizado e que é muito importante, tendo em conta aquilo que sabemos atualmente. Poderá trazer novas interpretações sobre os benefícios associados à área cardiovascular, no que diz respeito à terapia para a menopausa. Vamos ter a juntar-se à nossa discussão o Dr. Evstratios Kardalas e Stavro Lavanetti, que vão também participar no nosso webinar de hoje. Temos também elementos novos conosco que nos podem ajudar a responder a muitas mais perguntas em relação às várias áreas de estudo que nós vamos discutir no webinar de hoje. Agradecemos a todos. Também devo comentar que vamos ter uma sequência de temas destas 3 apresentações e no final então teremos a sessão de perguntas e respostas. O debate será aberto depois de todas as apresentações e não se esqueçam, para isso devem usar a função de Q&A, de perguntas e respostas, que está disponível no Zoom. Muito obrigado à Abbott e EMAS por nos darem esta oportunidade de abordar questões tão pertinentes na nossa área de terapia para a menopausa. Passamos então a palavra ao Sérgio. Muito obrigado. Eu vou partilhar então a minha apresentação no ecrã. Penso que já devem conseguir ver a minha apresentação. Espero que sim.
Sim. É um prazer discutir convosco esta questão muito importante que tem a ver com o risco de trombose na utilização do tratamento hormonal para a menopausa. Aqui temos a indicação dos conflitos de interesse e que eu sou responsável por todo o conteúdo que vou apresentar. Qual é a agenda para a minha apresentação? Vou falar do risco de trombose associado ao tratamento para a menopausa, o tratamento hormonal. Vou falar também dos resultados dos ensaios clínicos aleatorizados, estudos de observação, assim como os fatores de risco. Eu queria desligar a minha câmara para poder melhorar a qualidade da apresentação. Muito bem. Penso que assim será melhor. Então, falava dos fatores de risco, o aspecto demográfico, o tipo de regimes, o tipo de estrogênio, as doses, o tratamento em si, também o tipo de progestogénios e a aplicação na prática clínica. Os fatores de risco estão relacionados com todos estes aspectos e veremos então a sua tradução na prática clínica e aquilo que nós precisamos para os nossos pacientes. Estes dados, com certeza, são conhecidos para a maioria de vocês. Este slide ilustra um dos resultados mais importantes uma das principais iniciativas da WHI, o Women's Health Initiative, que tem que ver com o tratamento de substituição de estrogênio juntamente com este tratamento de progestina. E existe aqui um risco de embolia e de trombose muito acrescido em comparação com as mulheres que receberam o tratamento com placebo. Quando nós falamos de um aumento, de um risco acrescido, estamos a falar de um risco absoluto ou um risco atribuído, ou seja, faz muito mais sentido, neste caso, falar de 8 embolias pulmonares mais por cada 10.000 mulheres no período de 10 anos, mais 8 casos de embolia pulmonar. E penso que a questão não é assim tão simples. Parece que não é muito, mas para quem sofre este problema é de facto algo muito grave. E nós queremos diminuir o risco. Aqui pretendemos mostrar os dados disponíveis da Women's Health Initiative e temos aqui os resultados dos tratamentos com estrogênio em comparação com o tratamento placebo e podemos ver que para cada 1.000 mulheres tratadas ao longo de 5 anos, entre os 58 e 60 anos, temos um aumento de 5 casos. No painel de baixo temos o caso das mulheres que foram tratadas apenas com estrogênio, em vez da combinação. E temos aqui 2,5 em vez dos 5 do superior. O risco, portanto, não é o mesmo quando tratamos uma paciente apenas com estrogênio ou uma combinação de estrogênio e progesterona. E, portanto, temos de analisar os riscos deste tratamento combinado. Aqui podemos ver uma análise que resume alguns dos dados que foram analisados e o aumento de risco, como podem ver aqui embaixo, de embolia pulmonar, de trombose venosa profunda e as consequências ao nível cardíaco também, coronário. Nós já sabíamos isto durante muito tempo, dos estudos que foram realizados, dos ensaios clínicos. A maior parte dos estudos oferecem resultados que mostram que o aumento é para o dobro e, portanto,
Isto acontece, em particular, no primeiro ano de tratamento, em comparação com outros riscos que também aumentam com o tempo de tratamento, com a duração do tratamento. Estamos a falar de tromboembolismo venoso e este risco é superior durante o primeiro ano de tratamento. E eu vou explicar melhor porquê um pouco mais tarde. Também o risco é mais significativo em mulheres que são mais velhas ou que têm também outros fatores de risco, como a obesidade, ou ainda ter casos de trombofilia, que também são uma comorbilidade. Temos também o fator V. Leiden e do gene, a mutação do gene da protrombina. E, portanto, neste estudo vemos que o excesso de risco foi o fator mais importante em mulheres tratadas durante o primeiro ano. E, nos anos subsequentes, o risco diminuiu. Será que o risco é semelhante para todos os estrogénios? Os estudos, alguns estudos, não todos, sugerem que não existe risco excessivo. Por que é que existe, então, excesso de risco neste caso? O mais importante tem que ver com a dosagem. E neste estudo, nós conseguimos ver, por exemplo, e aqui é um estudo britânico muito importante que combina estes vários elementos e podem ver aqui na parte superior o estrogênio equino conjugado com um risco mais baixo do que no caso em que a dose é mais baixa. E isto é cada vez, é ainda mais verdade quando existe uma combinação. Isto também é verdade para o estradiol. O risco é inferior à combinação que vimos, por um lado, e também quando a dose de estradiol administrada é mais baixa. Não se verifica um risco excessivo com uma dose baixa de estradiol, com noradiotestosterona. E, portanto, a questão é, será que todos os progestogénios são iguais? E a resposta, mais uma vez, é não. Muitos estudos demonstram que, por um lado, o risco é mais baixo com progesterona e dihidrogesterona, com um isómero estéreo de progesterona, e isto acontece porque as ações são muito diferentes e também por causa do receptor. Enquanto as progesteronas sintéticas têm um comportamento diferente. Aqui, neste estudo, nós vemos também um risco aumentado a vermelho quando combinamos estrogênio com derivados sintéticos, progestogênio sintético, e podemos ver o resultado quando combinamos com dihidrogesterona. E, portanto, neste estudo, podemos ver, como já mostrei nos slides anteriores, a combinação do estradiol e da dihidrogesterona, que não aumenta o risco de trombose nos estudos britânicos. E o risco foi aumentado quando houve, então, uma combinação. Qual é a tradução para a prática clínica? O que devemos fazer? Eu gostaria de discutir convosco este estudo que apareceu há cerca de 2 meses sobre a menopausa e um banco de dados que já existe há muito tempo, em que se verificou o risco de trombose utilizando dados genéticos, calculando o risco genético, agregando vários fatores diferentes.
e avaliou se o risco aumentava quando passamos a fazer a associação entre o tratamento hormonal para a menopausa e outros. Quais são os resultados? Tivemos 432 incidentes de tromboembolia venosa neste estudo e relembro que este estudo falava de MPA e estrogênio, que é o risco maior, e podemos ver aqui que o risco é superior em comparação com o tratamento exclusivo de estrogênio e o risco associado com o risco de tromboembolismo venoso e temos também o risco de trombose para 10 mil mulheres por ano para riscos genéticos importantes. Temos o resultado de 22,5 em comparação com mulheres com um risco genético reduzido. Portanto, deveríamos levar estes dados em conta no nosso tratamento hormonal para a menopausa, aplicado às nossas pacientes, e as linhas de orientação deveriam incluir a pergunta aos pacientes, no sentido de saber se eles têm um histórico de fatores genéticos que possam aumentar o risco de trombofilia. Também temos deficiência da proteína S e proteína C, a mutação do gene da protrombina, entre outras coisas. E, portanto, eu lembro que é uma oportunidade que nós temos para corrigir os fatores de risco, a obesidade, sedentarismo e fumar. E também as indicações do tratamento hormonal para a menopausa e a avaliação do risco individual devem ser realizados para analisar o risco-benefício para cada um dos pacientes. E para os pacientes com uma análise de risco baixo, então o tratamento hormonal seria indicado, mas como disse, devemos verificar o histórico pessoal e familiar de trombose venosa. Devemos também analisar o uso de estradiol transdérmico ou de baixa dose, associado a um risco baixo, e a progesterona micronizada, para que possamos ajudar as nossas pacientes. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you, Serge. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Esta é uma área na Esta é uma qual área existem muito importante sempre novos e dados apresentaste a ser publicados, dados por exemplo, a muito questão do risco interessantes relacionados genético, com o risco. o que é algo Isso é verdadeiramente algo interessante. verdadeiramente Por interessante. isso, E isto é uma de questão veras muito importante para o nosso debate. Vamos então Agora avançar vamos avançar para o nosso segundo para orador. a Temos apresentação o professor seguinte do Nicolás professor Nicolás Mendoza, que que vai irá fazer apresentar a um documento apresentação que acaba de que ser elaborado resulta com da a colaboração de colaboração diferentes sociedades da científicas EMAS e e o que tem que título ver com é os critérios de Critérios de elegibilidade para elegibilidade tratamento para hormonal da a menopausa em terapia mulheres hormonal com na problemas médicos. menopausa Passamos a palavra ao para Nicolas. mulheres com diversas condições médicas. Nicolas, passo-lhe a palavra. Muito boa tarde, Olá, boa aqui de tarde Granada, desde Granada, uma cidade em lindíssima do sul Espanha. de Espanha. Gostaria de agradecer a EMAS por me ter pelo convidado convite para para participar participar nesta nesta mesa redonda. redonda. Eu vou Eu falar então dos gostaria de falar critérios de sobre os critérios elegibilidade de para o tratamento hormonal da menopausa. elegibilidade. Peço desculpa, Nicolas, será que poderia Pode passar a pôr sua a apresentação apresentação em modo de em full apresentação, por favor? screen, ecrã total? Pantalla completa, Nico. Sí, Nicolás, y si ves abajo, abajo en la parte derecha, E agora estão a ser indicadas al lado de 78. instruções ao orador para que possa passar a full screen, ecrã completo.
Eu vou repetir. Tienes que empezar la presentación para que se vea en pantalla completa. Pantalla completa, eso es. Now? Perfect. Thank you so much. Sorry for the Okay. interruption. Okay, Bem. no worries. Está ótimo assim, peço desculpa pela interrupção. Não há problema nenhum. Aqui assim, neste slide, podem ver Esta é a a escola médica, onde trabalho, a Faculdade escola de de Medicina, medicina. onde Estou aqui a trabalho. trabalhar de E uma estou destas agora a janelas. falar-vos destas janelas que podem ver aqui, onde tenho o E privilégio daqui de trabalhar consigo ver diariamente, com vistas para a Alhambra Serra Nevada, mesmo e à minha frente, também a Serra e a Nevada. Alhambra. I'm grateful for the opportunity. É claro que eu gostaria de agradecer por esta falar oportunidade nesta mesa de redonda ser sobre oradora este nesta documento mesa da Sociedade redonda. Eu Espanhola sou da membro Menopausa, da da qual eu Sociedade sou o atual Espanhola da presidente, Menopausa e deste e projeto sou muito atualmente o importante no qual presidente desta sociedade e estamos a estivemos desenvolver um projeto muito empenhados, que tem que interessante ver com os para critérios criar de os critérios elegibilidade de para os tratamentos elegibilidade hormonais da para o menopausa, tratamento que hormonal, reúne semelhante ao que acontece em um grupo relação de sociedades científicas para a ao utilização tratamento dos tratamentos contraceptivo. hormonais Estamos agora para na as fase mulheres com final de problemas revisão médicos do documento associados. pelas sociedades E é internacionais sobre essa questão que eu vou falar agora e na será minha entregue apresentação. esta Tem aqui a tarde após referência esta do palestra. protocolo de Temos aqui investigação assim Maturitas o protocolo 2021, de como vem investigação, aqui, que foi o e Maturitas aqui está o 2021, número e temos aqui também do o número registro de revisões sistemáticas que foram realizadas. Aqui temos assim as podem ver as 21 21 associações e sociedades sociedades, que participaram, fundações que participaram inclusive no estudo, a incluindo a EMAS, EMAS. É, portanto, um projeto multidisciplinar com a Sociedade muitos Europeia de especialistas, não Menopausa e só Andropausa, ginecologistas, mas também oncologistas, e tivemos toda uma série de especialistas em sociedades a participar, em doenças cardiovasculares, etc. endocrinologia, oncologia. Não nos limitamos à E aqui menopausa. temos Aqui as assim temos as 9 principais condições médicas doenças ou problemas analisadas, médicos cada uma delas que divididas incluímos em no nosso estudo. situações específicas. Por exemplo, a questão aqui no é caso das até mulheres que com risco de ponto o tratamento trombótico, hormonal para a analisamos menopausa as mulheres é que apresentam um seguro para as historial mulheres de em função trombose, da idade, trombofilia, da cefaleias, idade em que tiveram obesidade e também em início, função da idade. deram início à menopausa, Em os relação riscos à de doença episódios cardiovascular, tromboembolíticos, ao grupo de etc. mulheres com doença cardiovascular, Analisámos analisámos mulheres, por mulheres exemplo, que que tinham tiveram tido um angina, AVC, infarto do miocárdio agudo, angina de hipertensão, peito ou também hipertensão. o síndrome No grupo com metabólico, a síndrome em que nós metabólica, analisámos a foram diabetes, a estudadas mulheres com obesidade diabetes, e a hiperlipidemia, hipercolesterolemia, obesidade. Em relação à doenças doença gastrointestinais também, gastrointestinal, por também exemplo, a estudámos doença do mulheres com doença intestino inflamatória irritado, hepatite, intestinal, e uma das cancro, perguntas e mais uma questão controversas muito dizia controversa tem respeito que ver com a à segurança do segurança tratamento deste hormonal tratamento em hormonal nas mulheres que mulheres tiveram com cancro da mama, no que diz respeito à que reincidência e à apresentam os genes mortalidade. BRCA1 ou 2, no que diz E respeito à depois temos recorrência o ou recidivas e BRCA1 e o mortalidade. BRCA2, os marcadores tumorais. Também para sobreviventes de outros tipos de analisamos cancros, cancro dos ovários, do as endométrio, sobreviventes de do colo do cancros, útero, e o aspecto da reincidência e mortalidade, também cancro dos em termos de pulmões, recidiva e do mortalidade. cólon, etc. Também Também melanomas. analisamos Além disso, analisamos a segurança do tratamento hormonal para a do menopausa em tratamento mulheres hormonal fumadoras. em mulheres E que fumam existe um estudo e sobre também quais são as interações farmacológicas as mais conclusões importantes com das o interações tratamento hormonal na farmacológicas juntamente com o menopausa. tratamento hormonal para a menopausa. Também Os critérios de elegibilidade tivemos que foram definir os critérios de analisados elegibilidade de acordo com a em Organização função Mundial da de Saúde, a nomenclatura nomenclatura da Organização Mundial de
Organização Mundial de Saúde, a categoria 1, nem sem restrição para a utilização restrições na do tratamento utilização hormonal, a do categoria tratamento 2, hormonal os para a benefícios menopausa. são superiores A aos categoria riscos, 2 categoria determina 3, que os os riscos benefícios geralmente sobrepõem-se aos são riscos. superiores aos Categoria benefícios, e a categoria 3 4 tem que ver com não deve ser os prescrita a terapia riscos hormonal. sobreporem-se aos benefícios. E a qualidade E foi 4 classificada como seria elevada, moderada, baixa, não muito deve ser baixa, utilizado o em tratamento função de hormonal vários para a fatores, menopausa. Depois temos inclusive também o a qualidade da enviesamento, evidência oferecida, imprecisão, alta, moderada, baixa inconsistência ou muito baixa. da publicação. Eu referi no início da minha No início da apresentação apresentação, que contamos falei com a na colaboração da colaboração de Cochrane. várias entidades, também temos the Cochrane Collaboration, Após os e primeiros estudos, identificamos identificamos 8.000, mais de 8.000 cerca de 8.000 artigos artigos que foram sobre depois este tema resumidos ou reduzidos a e 236. 15 Temos 14 revisões sistemáticas, 3 em função da idade, 3 relativas à idade, 3 trombose, relativas à trombose, 2 2 às doenças de cardiovasculares, doenças uma cardiovasculares, relativa a problemas questões digestivos, uma digestivas, relativa à síndrome síndrome metabólico, metabólica, cancro do pulmão, 2 outros relativas cancros ao e a cancro da utilização mama, de uma tabaco. relativa a Depois cancro temos e uma relativa ao meta-análise tabagismo. Além de disso, havia doenças uma referência cardiovasculares. específica à questão das interações Estas medicamentosas, 32 para além de meta-análises também 32 incluem síndrome meta-análises metabólico, que foram conduzidas, cancro 7 no da caso mama da e doença outros tipos cardiovascular, de 3 da cancros. síndrome metabólica, 9 do cancro da mama e 13 outros Em cancros. relação à Agora, segurança algumas das palavras sobre a mulheres, com segurança base do tratamento na hormonal sua em mulheres idade, saudáveis em função da idade e da ou duração do a tratamento idade do início da hormonal. menopausa e a duração dos Isto tratamentos. também foi Todos estes algo que aspectos foi foram levados em estudado no âmbito do consideração nosso no nosso estudo. projeto. Estes são Temos, os portanto, critérios de elegibilidade propostos e poderá dizer-se que no que dizem diz respeito à respeito idade, à faixa à etária, duração e desta temos então as terapia monoterapias, hormonal ou os abaixo dos monotratamentos, 60 são é tratamentos segura combinados, e os resultados e em não é mulheres de contraindicada nas várias mulheres com faixas mais de etárias. 60 Ao anos de mesmo idade. tempo, vêm a verde Mas existe uma espécie de relacionado linha com verde a em utilização do relação tratamento hormonal em ao tratamento associação hormonal com problemas médicos. Há muito poucas linhas ou e tabelas uma das vermelhas, questões como mais podem ver. controversas diz respeito à segurança no caso das mulheres A que vermelho, tenham como podem tenham ver cancro ali, da mama temos ou que tenham os genes o BRCA1 ou exemplo 2 no que diz respeito à recidiva e à mortalidade da e trombose também às venosa e da sobreviventes embolia dos pulmonar. cancros. Temos também as mulheres que passaram por uma trombose ou hepatite, Temos a infarto luz do miocárdio vermelha, ou mulheres depende da fumadoras. idade e da E neste duração do caso, tratamento, o tratamento hormonal para a menopausa não é recomendado em e mulheres que também a tenham luz amarela. infarto do Sobre os miocárdio critérios elegíveis, poderá aterosclerótico e dizer-se em mulheres que, no que fumadoras. diz respeito à idade e à duração do tratamento, é seguro abaixo Também dos podem 60 ter e não é interesse que contraindicado não nas há mulheres acima dos 60. contraindicação do tratamento hormonal para a menopausa em mulheres E com é hipertensão importante referir que e diabetes. não é contraindicada quando as mulheres têm hipertensão ou diabetes. Esta é uma das Este é um dos questões aspectos mais mais importantes no relevantes no âmbito nosso dos projeto e nossos também dos projetos resultados e também um dos resultados mais importantes. mais interessantes ou significativos, No que diz que tem respeito que ver com à a mortalidade recidiva em e a mulheres que mortalidade em sobreviveram mulheres a com qualquer tipo de cancro. cancro. Temos verde na maior parte Aparentemente, dos tipos de cancro na maior parte dos casos de mulheres analisados. sobreviventes a cancros, o tratamento Só hormonal temos está ali perfeitamente assim, indicado, no com a caso exceção de da um tibolona que não é cancro da mama com recomendada. aqueles indicadores Agora, tumorais. em relação Na vasta maioria dos às casos, não condições existe médicas, contraindicação ou não há impedimento à utilização do contraindicações tratamento hormonal de em menopausa. Há relação muito poucos à casos em que prescrição haja do tratamento contraindicação. hormonal. Por exemplo, Só no inibidores de caso aromatase mesmo dos inibidores ou de aromatase ou a dos utilização antineoplásicos. de SERM. Este é o meu último slide Esperamos e eu que espero que com este com estudo este
as mulheres slide, no período pós-menopausa possam ajudemos ter os uma profissionais vida que mais tratam das mulheres na produtiva, e menopausa estamos e que precisamente a seja uma trabalhar nesse ferramenta sentido, útil de e que encontrar também ajude formas de outras de formas, utilizar os no critérios de sentido de elegibilidade definirmos critérios de elegibilidade como utilizando um este sistema de semáforo luzes para o tratamento de semáforo. hormonal da menopausa. Como eu já Como disse já no disse início no da minha início da apresentação, minha intervenção, espero eu espero que este submeter documento, este artigo através de à Maturita, publicação do Maturitas, código que precisamente no fim da mostramos no minha início da apresentação apresentação, hoje. possam ter acesso. Por isso, Muito gostaria de vos obrigado agradecer pela pela vossa vossa atenção E se e, quiserem que lá saber está, mais se sobre este tiverem mais projeto perguntas e sobre os este seus projeto resultados, e os estamos à vossa resultados, eu disposição para fico ao esclarecer vosso dispor. dúvidas. Obrigado. Thank you, Nico. Muito obrigado, Nicolas. Foi muito interessante saber sobre estas novas abordagens na utilização do tratamento hormonal da menopausa, que nós esperamos venha a ter impacto nos tratamentos hormonais que muitas mulheres fazem. E este sistema de avaliação, ou esta opção, ainda não está provavelmente a ser utilizada. Muitas mulheres não fazem tratamento hormonal por questões de segurança, porque têm medo pela combinação com outro tipo de doenças. Portanto, agora vamos passar ao nosso terceiro orador, Peter Chadraoui, de Quito, Equador, que vai falar sobre o risco do tratamento hormonal em doenças cardiovasculares. Esta é uma questão extremamente relevante no contexto do nosso trabalho e já revimos o risco de trombose venosa e os critérios da utilização dos tratamentos hormonais de uma forma mais genérica. Portanto, agora vamos concentrar-nos no risco de outras formas de doenças cardiovasculares, sem ser este tipo de trombose venosa. Com certeza já pensaram de doenças cardíacas, por exemplo, ou outras doenças cardiovasculares, e passamos agora ao Peter para que possa explicar melhor. You are muted, Peter. O Peter ainda não ligou o microfone. Now, can you hear me? Okay, yes. Conseguem ouvir-me agora? Muito obrigada, António e Nico, pela oportunidade de participar nesta mesa redonda, neste webinar tão importante, para continuarmos a aprender com a ajuda da EMAS. Quando nós falamos de interpretação da WHI, Women's Health Initiative, agradeço muito ao António pela ajuda que me deu para fazer esta apresentação. Será que esta questão é apenas epidemiológica? O que é que nós podemos observar? Quando vimos os resultados em 2002 da WHI, nós podemos ver que houve um aumento ao nível das doenças coronárias, ou quase 30% em comparação com um regime de estrogênio e progestina. E aqui temos um aumento de 41%, que parece muito alto, mas se analisarmos os números de forma mais simples, na realidade a estatística não é muito elevada, mas esta é a descoberta deste estudo e é a razão porque temos esta questão preventiva e porque este estudo foi realizado. Nós observamos que havia um aumento reduzido, mas estatisticamente significativo em eventos cardiovasculares e a combinação selecionada não deveria ser usada ou continuada para a prevenção de doenças coronárias. São questões
que teriam de ser levadas em conta. Já aprendemos muitas lições desde então, mas estes foram os dados interpretados que permitiram mudar um pouco o ponto de vista no que diz respeito aos tratamentos hormonais para a menopausa. Podem ver os números relacionados com o aumento do risco de doenças coronárias, que não é assim muito mais alto do que no caso do placebo. Existe um aumento na utilização de CE, ou seja, uma conjugação de vários tipos de estrogênio, e, portanto, isto teve um impacto muito negativo nesta conjugação ou neste tratamento combinado. Noutras formulações também de combinação de estrogénios que não estavam a ser usados neste estudo, por exemplo, estradiol ou outros elementos. Houve um aumento na utilização de alternativas devido a este aumento de risco de doença cardíaca. E quando nós comparamos com as mulheres que participaram no ensaio WHI, são mulheres um pouco mais velhas, o que apoia a hipótese relacionada com a idade ou com o tempo, o período de tempo associado a este risco. Temos aqui a consideração em função da idade em que teve início a menopausa e o impacto positivo do estrogênio quando as mulheres são mais novas, em comparação com as mulheres mais velhas. E, portanto, o risco de eventos cardiovasculares na mortalidade total aumenta quando temos menos de 10 anos desde o início da menopausa e do tratamento de substituição hormonal. Isto é um fator importante, porque nos dá origem a novas recomendações depois de 20 anos da apresentação dos resultados do estudo de WHI. Vemos aqui o ensaio WHI ao nível do estudo de cálcio na artéria coronária. Então temos mulheres que tiveram resultados de mais de 0, mais de 10 ou mais de 100 e houve um risco diminuído, reduzido. Aqui temos apenas uma visão geral de todos os ensaios relacionados com o tratamento hormonal e a ocorrência de tromboses. E, portanto, a maioria, dependendo da idade das mulheres, é que demonstra que existem aqui um risco aumentado, nestes casos, de tromboses. Isto tem que ver com a tal hipótese associada à idade das mulheres e ao período em que foram tratadas. A prevenção de doenças cardíacas não era suposto verificar-se no caso de mulheres mais velhas, porque o estradiol teria um efeito positivo, em princípio, na questão lipídica e na função também endotelial. Uma das fraquezas, uma das debilidades da interpretação da WHI tem que ver com a ideia de que as diferenças estatísticas não são importantes e que há explicações alternativas. O número de mulheres que receberam tratamento é alto e, portanto, existe uma diferença estatística. Mas essa diferença não é relevante e há várias explicações para isso. Uma das explicações é que as mulheres tratadas com este tratamento específico não representam aquelas mulheres com sintomas mais intensos, em que a menopausa é um fenómeno recente. O que nós temos no estudo são mulheres
que já têm mais de 50, 60 ou 70 anos. E que, portanto, a progestina e o estrogênio teriam resultados mais eficazes em mulheres na casa dos 40, 50, no máximo 55 anos. E temos este slide que explica uma placa instável que pode romper-se não só por causa do tratamento hormonal, mas quando é exposta a determinado estímulo. Temos aqui estes vários fenómenos do macrófago lipídico, a fissura que pode verificar-se, esta ruptura que, por sua vez, pode causar um evento cardiovascular. E aqui temos um trombo e a parede, a fissura ou ruptura da parede. A relação entre a distribuição etária no estudo WKI e a fase da doença coronária aterosclerósica é também relevante. Temos aqui 45 a 55 anos de idade, por exemplo, e o aumento de 10% da placa, depois 20% na faixa etária 55 a 59, e nas mulheres dos 60 aos 69 existe então, ou maiores de 60, existe então 70% de aumento de risco. E o efeito do estrogênio na história natural da arteriosclerose, temos aqui, como podem ver, o efeito do estrogênio na aterogênese, em que a placa ou endotélio está mais ou menos saudável. E aí há benefícios do estrogênio na arteriosclerose, porque tem que ver com a oxidação do LDL, a acumulação de LDL, a adesão molecular das células, a adesão monocítica e macrofágica, o que é muito importante também com uma função endotelial aumentada e vasodilatação. E os estudos realizados e publicados em mulheres que são mais jovens, com secreção de ácido nítrico, em comparação com mulheres que são mais velhas. São valores mais altos. As mulheres mais velhas têm instabilidade e ao nível endotelial. E, portanto, aumenta o efeito do estrogênio, aumenta a inflamação, a instabilidade da placa, um aumento da lesão, também uma expressão maior da proteína, da estabilidade e ruptura, da neovascularização e uma tendência para a produção de hemorragia da placa. A perda dos benefícios do estrogênio em mulheres que são mais saudáveis ao nível vascular. E, portanto, o endotélio saudável é uma necessidade para o tratamento de substituição hormonal, para poder obter cardioproteção, e estes benefícios são progressivamente ou gradualmente reduzidos com o aumento da arteriosclerose. E isto diz respeito a 2002 e ao estudo WKI. Temos também a metaloproteinase e a atividade gelatinolítica, e a expressão do plasma em MMP9 e atividade gelatinolítica de mulheres pós-menopausa a partir ou com uma média de 66 anos de idade, em comparação com o tratamento placebo. E também a atividade gelatinolítica. Lembrem-se, é muito importante compreender que estamos a falar de mulheres que são tratadas com CCE 0,625. Isto pode não ser o caso quando as tratamos com estradiol e progesterona. Portanto, o efeito de MPA na proteção estrogénica, no que diz respeito à arteriosclerose, podemos ver que o MPA inibe em função dos positivos, dos efeitos positivos, e a área da placa aumenta. O efeito
do tratamento de substituição hormonal na incidência de vasoespasmos em macacos rezos oforactemizados. Deu origem a estes resultados, o estradiol e o MPA. Temos aqui o estradiol usado exclusivamente, temos progesterona natural, neste caso, com um efeito que não é tão intenso como no caso de adição de MPA. Qual é a explicação? Temos aqui a questão da estatina aspirina, a estabilização da placa desde o início, a utilização de rácios de utilização no início, sem informação suficiente sobre o seu efeito. Quais são então as conclusões relevantes do NAMS? A indicação principal para o tratamento de substituição hormonal é o tratamento de sintomas. A progesterona só deve ser usada para proteção endometrial e é recomendada a prescrição de progestogénios adequados e a utilização de estradiol em vez do tratamento conjugado ou combinado CCE. O tratamento de substituição hormonal não deve ser usado apenas para prevenção primária ou secundária das doenças coronárias ou cardíacas. E os dados destes estudos não podem ser extrapolados para mulheres com menopausa sintomática recente ou com uma menopausa precoce. Temos a meta-análise de estudos de HRT, de tratamento de substituição hormonal, e a indicação de aumento de doença cardíaca coronária e outras doenças como o cancro da mama. Aqui vemos uma diminuição no cancro do endométrio, o cancro coloretal e também embolia pulmonar e fratura do fémur em geral. Mensagens úteis depois desses estudos realizados. A confusão e a controvérsia que rodeiam as hormonas ou o tratamento hormonal pós-menopausa faz com que seja mais importante um tratamento personalizado e individualizado. Os objetivos específicos de cada paciente devem ser identificados e a melhor opção de tratamento ao nível de formulação, dose e administração devem ser decididos em função dos objetivos de cada paciente. Muito obrigado por assistirem a este webinar. Vou passar ao António, que vai agora passar às perguntas e respostas. Obrigado, Peter. Uma excelente apresentação. Abordou muitos aspectos importantes relacionados com o que aprendemos sobre a importância do que foi constatado no âmbito do WHI, que harmonizou o que já sabíamos com os estudos observacionais que foram publicados nos anos 90. E agora chegou a altura de começarmos o nosso debate. Relembro que temos uma primeira parte do debate em que damos a palavra aos médicos no âmbito da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, a EMAS, e temos o Dr. Cardalas, Evstratios Cardalas, e também a doutora Stavrola Venetti. E vamos então dar início a este debate. Muito boa tarde, meu nome é Stavrola Venetti, eu sou médica da Grécia. Foram excelentes apresentações e como uma médica mais jovem é excelente esta oportunidade de aprender convosco e gostaria de começar com o professor Rosenberg e gostaria de perguntar se todas as mulheres devem ser testadas em relação à trombofilia antes de ser iniciado o tratamento. É uma excelente pergunta. Eu penso que provavelmente não.
as mulheres que não têm um historial de trombose, historial familiar ou pessoal, não é necessário fazer análises por uma razão de custo-benefício, porque se tentamos encontrar algo que é bastante raro. Por outro lado, se há um historial familiar positivo, a questão já é diferente. Nesse caso, sim, deve fazer-se um painel de testes. Nos doentes em que há um historial pessoal de trombose, se não há nenhuma causa evidente da trombose ou do fator de risco, também é uma razão para se testar a trombofilia, mas a doente teve uma trombose num determinado contexto, por exemplo, uma doente muito obesa, partiu a perna, teve de pôr gesso, ficou imobilizada, fumava e teve uma trombose. Temos os fatores de risco que explicam a trombose e não é obrigatório verificar-se se tem trombofilia. Agora, se foi uma mulher mais jovem que teve uma trombose, sim, aí sim devemos fazer esses testes e análises. Muito obrigado, Sérgio. Evstratios, tem alguma pergunta? Sim. Eu estou aqui em Atenas e agradeço as excelentes apresentações. A minha pergunta tem a ver com o tratamento hormonal e a diabetes. Pensávamos no passado que era uma contraindicação, mas agora as coisas começam a mudar. Eu gostaria de saber se há alguma diferenciação em relação aos regimes de estrogênio e progesterona, em relação a diabetes tipo 1 e tipo 2, porque penso que há alguns estudos em relação às mulheres com diabetes tipo 1, e eu não sei se existem novos dados em relação a estas mulheres. Muito obrigado. Tudo depende, porque eu acabei de receber um artigo para revisão num das publicações que somos membros do Conselho Editorial. É a situação das mulheres em relação às quais há um risco, depende da idade e também do estrogênio. Eu estou a falar do estradiol e da progesterona natural, tem um efeito positivo nos lípidos e no metabolismo da glucose. A questão é, se eu tenho uma doente que é diabética, tipo 1 ou tipo 2, mas é jovem e precisa de ser tratada, deve ser tratada. Mas, claro está, o problema é sabermos se toma a medicação, porque devido a estes riscos e devido a toda a pressão dos meios de comunicação social, as doentes podem não estar dispostas a fazer a prescrição ou os médicos a prescrevê-la. A questão é selecionar cuidadosamente as doentes a quem fazemos a prescrição. Se temos uma mulher diabética que não tem sintomas, não temos de prescrever estrogênio. E então, temos muitas alternativas e há muitas evidências e um corpo de evidências e alternativas ao tratamento hormonal para fazer o tratamento dos sintomas. Para além disso, as mulheres que são diabéticas e hipertensas, também pode haver outras medidas com resultado como o exercício, a dieta mediterrânea, a metformina. A questão é a questão dos sintomas, é uma questão crítica a que colocou e agradeço por tê-la feito. Can I add something? Será que eu posso acrescentar algo? Sim, por favor. De facto, no WHI, o número de doentes diabéticas em regime ativo era mais baixo do que no grupo placebo.
Isso, em parte, explica as coisas, mas eu gostaria ainda de referir se ou consideramos as progestinas que prescrevemos, algumas têm um efeito mais pronunciado nos receptores de glucose e podem ter um efeito na diabetes. E desde há muito se sabe, sobretudo com doses do acetato de doxipose, que era utilizado no passado, nas doentes diabéticas, pode haver uma destabilização da diabetes quando prescrevemos doses elevadas destas progestinas. E no caso das doentes diabéticas, eu sugiro a prescrição de uma progestina não androgénica. Era apenas este o contributo que queria ainda acrescentar. É um aspecto muito importante, Sérgio. Stavrola, tem outra pergunta? Se me permitem, posso fazer outra pergunta em relação à diabetes. Foi referido que as terapias hormonais, sobretudo no caso, é benéfica no caso das mulheres com diabetes, mas não é recomendada no caso das mulheres que tiveram AVC ou infarto miocárdio. Mas sabemos que a diabetes está muito associada aos danos vasculares e à aterosclerose. Por isso, como é que explicam isto? Peter, gostaria de responder? Será que poderia repetir a pergunta, por favor? Foi referido que a terapia hormonal é indicada para mulheres com diabetes, mas não se recomenda no caso das mulheres que tenham tido um AVC ou infarto miocárdio, mas sabemos que a diabetes está muito associada à aterosclerose e aos danos vasculares. Parece-me haver aqui uma controvérsia, por isso como é que se pode explicar isto? Bom, repito o que já disse, eu não prescreveria a uma mulher que tem um historial de diabetes ou teve um AVC. A questão é, será que esta mulher tem de ser tratada? As recomendações e após 20 anos de debate da análise WHI, devemos tratar as mulheres que têm de ser tratadas ou que estão sintomáticas. Se têm mais idade e não estão sintomáticas, não temos de prescrever estradiol para a prevenção destas doenças cardiovasculares, porque provavelmente estas mulheres têm um endotélio que não é saudável. Os efeitos positivos seriam no caso das mulheres que já estão no início da menopausa, entre os 40 e os 50, e são mulheres com um endotélio saudável. E nós temos agora análises da carótida e outros índices que indicam em que estado biofísico se pode encontrar a aterosclerose, mas só sintomáticas. Mas eu concentrar-me na doença principal e como tratar essa doença. Isso vai para além da terapia hormonal, mas é o endocrinologista que trata da hipertensão ou da dieta, do exercício físico. E já agora também devo dizer que há boas alternativas se tiverem apenas afrontamentos. António, será que posso fazer uma pergunta? Porque esta pergunta é de facto uma pergunta muito interessante. É um assunto muito controverso e que nós analisamos no âmbito do nosso projeto. Num minuto apenas, se me permitem, gostaria de mostrar-vos uma tabela. Esta é a tabela que será também publicada no nosso artigo no Maturitas. Por exemplo, em relação ao infarto do miocárdio, Nico, será que podes aumentar o tamanho do documento que está a ser apresentado, porque não conseguimos ler?
É um PDF? No. Can't see it very well. I'm sorry. Sim, de facto não se consegue ver muito bem. At least, Mas this conseguem ver pelo menos esta tabela? or a part of this. No. Mm. Sorry, Nicholas, you can zoom in out? Yes, perfect. Nicolas, se fizer o zoom out já aumenta o tamanho. Assim está muito melhor. Temos aqui assim uma amostra com qualquer tipo de terapia hormonal e no caso das doentes com infarto miocárdio agudo não fatal, In that case, with other reason and with other process that neste caso, etiology of the infarct, the category is esta categoria das doentes com infarto são women with duas, as mulheres com diabetes, cardiovascular disease, sem doença cardiovascular. criteria O critério de elegibilidade, no nosso caso, é 1 ou 2, estrogen. no caso, o estrogênio. Because Peter said Porque, tal como disse o Peter, pode haver muitos benefícios desta terapia hormonal neste tipo de doentes. want to show you because we Eu queria mostrar-vos esta tabela, in a short time, I hope. porque resulta do trabalho feito no âmbito do nosso projeto. E muito obrigado. Okay, Nico, thank you. I think it is Nico, obrigado. Penso que também é importante termos em conta esta questão na nossa prática diária. Às vezes temos perante nós mulheres com risco mais elevado, mas temos de prescrever esta terapia hormonal e é certamente paradoxo, dado o risco da diabetes, mas não devemos prescrever a terapia hormonal no caso de doentes com diabetes tipo 1. Se calhar há algo que deveríamos sublinhar, que é algo que está relacionado com a sensibilidade à utilização de insulina e sabemos que durante a transição da menopausa há um aumento da resistência e também da acumulação de gordura, da gordura central. E isto provavelmente está por detrás dos dados que aumenta o risco de diabetes. E no caso das mulheres que são diabéticas, apresentam maior risco de doença cardiovascular e têm um certo nível de problemas ateroscleróticos, como foi demonstrado pelo professor Chedraui. Podemos aumentar a atividade de metaloproteinase e também alguns impactos a nível da formação da placa. Estes aspectos podem parecer paradoxos, mas nós provavelmente estamos a considerar dois mecanismos de ação diferentes. Um é a produção do risco de diabetes e, no caso das mulheres que já são diabéticas, temos a questão da aterosclerose e aí devemos ser cautelosos na prescrição desta terapia hormonal e penso que é algo que deve também ser tido em conta. Temos aqui uma pergunta desde o início do Dr. Muschi, uma pergunta que já foi respondida pelo Nico Mendonça, que diz respeito à utilização da terapia hormonal para as mulheres que foram sujeitas a uma esterectomia devido a cancro nos ovários. Aqui é uma questão de segurança da terapia hormonal
mas não é a mesma situação no caso do cancro da mama. Nico, you already Mas de qualquer forma o Nicolas já respondeu. Talvez o Peter queira acrescentar alguma coisa. A prescrição de hormonas a doentes que já tiveram cancro dos ovários e que foram sujeitas a uma esterectomia. Sim, é uma boa pergunta. Há muita controvérsia sobre os critérios de elegibilidade no caso destas mulheres. Em relação aos sobreviventes de cancro dos ovários, normalmente têm cancro epitelial e nestes casos a forma que se prescreve os estrogénios orais ou a terapia de substituição hormonal em geral, há uma revisão dos estudos que sugere que a terapia de substituição hormonal afeta a evolução. Há estudos que sugerem um aumento da sobrevivência quando é prescrita a terapia de substituição hormonal. Mas temos de ter em conta os outros tipos de cancro e também os outros tipos de terapia de substituição hormonal. Só consideramos este critério no caso das sobreviventes de cancro epitelial e cancro epitelial não avançado. Thank you, Nico. Obrigado, Nico. Sérgio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Obrigado, sim. Eu gostaria de dizer o seguinte, penso que há uma grande diferença, tanto em relação ao cancro da mama, e eu estava aqui a pensar nisto, mas de qualquer forma há uma grande diferença em relação ao risco, e o risco muito elevado também devido a razões genéticas em relação ao cancro dos ovários ou ao cancro da mama. As mulheres que apresentam mutações da BRCA1 e 2 ou a síndrome de Lynch e que não tenham ainda tido cancro, estou a falar de casos de identificação de risco elevado em função de vários estudos. O benefício é maior do que o risco. E, de facto, recentemente publicámos isto num artigo de revisão e há outros artigos que seguem precisamente nesta direção. Estas doentes devem ser tratadas com terapia de substituição hormonal ou terapia hormonal na idade da menopausa, que é por volta dos 50. Eu vi que o Nicolas escreveu que as mulheres que não têm receptores hormonais na mama e tiveram cancro da mama, podem lhes ser prescrita a terapia de substituição hormonal. Esta é uma interpretação dos dados. Eu penso que os dados não são tão claros, porque estamos ali assim como que na última fronteira. A literatura sugere um risco mais elevado no caso das mulheres que têm receptores positivos do cancro da mama, mas o objetivo era estudar os doentes num grupo. Estamos a falar de subanálises de estudos auxiliares. Estamos ali numa zona cinzenta, penso eu. No caso do cancro dos ovários, como o Nicolas disse, é verdade. Há muito poucos dados, não há estudos randomizados e estas doentes frequentemente têm uma taxa de sobrevivência baixa. Eu penso que na prática clínica o que eu diria é discutam isto com a vossa doente e com o oncologista para que a doente não fique ali a tentar decidir entre
o oncologista e o ginecologista. E se tentarem fazer a prescrição desta terapia de substituição hormonal às doentes, estejam em sintonia com o oncologista e também com a doente que teve cancro. Este seria o meu conselho clínico. Obrigado, Sérgio. Parece-me uma resposta de veras sensata. Quite well. Well, I see we have our very good friend, Dr. Marco Bagambachan. Parece que temos o nosso bom amigo, Dr. Marco, que refere como a menopausa não é uma doença, a terapia hormonal não é adequada e continua a falar da terapia de substituição hormonal tradicional, o que também acaba por ser um contributo bastante sensato. Há outro aspecto muito interessante. O Dr. Hudson refere a questão como tratar as mulheres que não estão dentro desta janela de oportunidade. Provavelmente estamos a falar de doentes sintomáticas e a questão é saber durante quanto tempo é que devem fazer estrogênio transdérmico de baixa dose e se deve aumentar a dose caso passem a estar sintomáticas. Nico? Consider a woman who is, let's say, 65. Digamos que é uma mulher com 65 anos de idade, está sintomática. O que é que podemos fazer? Nós já começamos com estrogênio transdérmico, mas ainda há sintomas. Estamos a pensar na opção de aumentar a dosagem. Sim. Vou partilhar novamente a minha tabela. Parece-me que esta pergunta se enquadra aqui, com mais de 60 anos de idade, com terapia hormonal. Eu não concordo com o Marco, prefiro este termo, tratamento hormonal para a menopausa em vez de terapia de substituição hormonal. Se por acaso tiver insónias, sintomas vasomotores, temos dois critérios. For continuation. Depend of the less or more than 5 years. E depende se é uma doença que a doente tem há mais ou menos 5 anos. E depois temos ainda o outro grupo das mulheres com mais de 70, mas neste grupo etário, entre os 60 e os 69, há o critério de elegibilidade deste tratamento hormonal para o tratamento das insónias e também dos afrontamentos. Não sei se era esta a resposta. Peter, quer acrescentar alguma coisa? Tenho que ligar o microfone. Eu concordo com o que foi dito pelo Nico, mas todos os tratamentos devem ser individuais e se a doente precisa de tratamento, temos de ter em conta o que a doente precisa. Tem de haver um acordo entre a doente e o médico em relação à contracepção, é o mesmo. Nós dizemos esta é a melhor contracepção para si e a doente não quer. E temos de chegar a um consenso. Isto é um consenso que é feito com cada doente. E eu penso que uma doente que tem antecedentes genéricos apresenta riscos em relação ao tratamento com hormonas
eu optaria provavelmente por outras alternativas, sobretudo no caso das mulheres que apresentam um risco de cancro da mama. No caso de doentes com mais idade, nós às vezes temos mulheres com mais de 55 que ainda apresentam sintomas, sim, mas a relação risco-benefício terá de ser feita em cada um dos casos e um aumento da dosagem se calhar não era a melhor solução. Mas, de qualquer forma, uma mulher com 55 não vai ao gabinete do médico a dizer eu já tenho isto desde há 5 anos. Se fosse esse o caso, já estaria a fazer o tratamento desde há 5 anos. E se já está a fazer o tratamento há 5 anos e não apresenta sintomas, eu faria uma avaliação do que a doente apresenta. Parece-me a mim que é assim que devemos avaliar cada um dos casos. António. Obrigado, Peter. Temos aqui uma pergunta muito interessante do Dr. Moustaki. Se eu entendo bem, tem que ver com a combinação de Mirena, por exemplo, com o risco cardiovascular, colesterol sistémico. Este regime foi estudado para a segurança pessoal, ou seja, se eu entendo bem, tem que ver com a comparação entre Mirena e o V com progesterona sistémica em termos de risco trombótico cardiovascular e a adição de estradiol por via oral ou estrogénios em geral. Portanto, será que o Sérgio gostaria de responder? É uma pergunta muito difícil, na realidade, porque não existem ensaios específicos nesta área. Para responder a essa pergunta, deveríamos ter a mesma população, através do ensaio clínico aleatorizado, e isto não é praticável porque teríamos de ter muitos pacientes incluídos para poder responder a essa questão. O que nós temos são os ensaios de observação e os dados mais robustos que existem nesse campo são da Finlândia, tanto quanto sei, em que tem uma coorte muito significativa, porque nesse país usam IUV como progestina para prevenir o risco trombótico. E, portanto, esse não é o caso de muitos outros países em que não foi acordado como tratamento estabelecido. O que eu me lembro é que tem dados muito semelhantes e lembro-me que mesmo para o cancro da mama, não posso dizer em questão ao risco cardiovascular, mas ao nível da doença do cancro da mama, poderia haver um aumento muito ligeiro do risco com o uso das progestinas, ou seja, não se poderia sugerir, provavelmente, que tem de se fazer esta escolha, mas no caso de ter uma paciente que já teve o tratamento com estradiol e nós receitamos estrogênio, em princípio deveria funcionar, mas não tenho a certeza se realmente reduzimos o risco dessa forma. É difícil dizer. Obrigado, Sérgio. Nico ou Peter, gostavam de acrescentar alguma coisa? Muito bem. Então, Evstratius, tem mais perguntas para o painel? Não nos esquecemos de si. Em relação aos critérios de elegibilidade, no caso do cancro do cólon, não havia indicação para o tratamento hormonal. No caso do melanoma, por exemplo, e outros cancros, os benefícios sobrepõem-se aos riscos. Sabemos que os estrogénios estão envolvidos na fisiologia da tiroide. Será que temos dados? Porque temos muitos pacientes com historial de cancro da tiroide e que talvez queiram fazer o tratamento hormonal. Existe algum conhecimento a este nível ou
ainda não existe, ainda não existem dados no que diz respeito ao cancro da tiroide. What kind of cancer? Não percebi qual era o tipo de cancro? O cancro da tiroide. No, I don't know. Não sei, na realidade não sei. Nós só analisamos Ovarian, endometrial, cervical. cancro dos ovários, do cólon, do colo do útero, e não fizemos estudos especificamente para o cancro da tiroide. Portanto, não há informação a este nível. Talvez os critérios sejam semelhantes ao melanoma ou ao cancro do pulmão. Muito obrigado, Nico. Devo dizer que não podemos ficar muito mais, 8 minutos no máximo, e, portanto, eu vou escolher algumas das muitas questões que temos aqui. Peço desculpa por não podermos continuar, mas não existe essa opção. Há aqui uma pergunta muito interessante. Será que uma dose mais baixa pode ser considerada em mulheres com diabetes? E um pedido de esclarecimento para as mulheres abaixo de 50 anos de idade que tenham também diabetes. MIC é uma combinação de estrogênio equino, 3 miligramas, e, portanto, a administração de doses muito baixas, de tratamentos combinados com estrogénios e progesterona. E a pergunta é se pode ser usado no caso de mulheres diabéticas abaixo dos 50 anos de idade. Sérgio, será que podes responder a esta questão? Portanto, são mulheres abaixo dos 50 com diabetes, tratadas. Eu não consegui perceber. Tratadas com quê? António está em silêncio. Sim. Abaixo dos 50 com diabetes, e a pergunta é se pode usar um tratamento combinado de estrogênio equino conjugado, 3 miligramas, e acetato, se pode usar. Eu penso que sim, mas não seria o regime ideal. A dose baixa de estrogênio está bem, mas a opção a nível de MPA não é a melhor. Eu não sei de que país estamos a falar, não sei de onde é o doutor que colocou a pergunta, mas eu preferiria pessoalmente receitar uma progestina mais neutra, por exemplo, de hidrogesterona, nesse caso. Okay, thank you. And then we have a very last question here from Dr. Tatzer. The question is, how long is active Mirena for endometrial protection? Quanto tempo a Mirena ativa neste tipo de terapias? Quanto tempo é que deve ser usada, Nico? How long is active Mirena? IUD Mirena. I think it's a type error here, tipo error. Morena is Mirena. Se calhar temos aqui um erro de datilográfico, é a Mirena, se calhar. Em relação a estes efeitos, é essa a pergunta? Durante pelo menos 5 anos? Durante pelo menos 5 anos. Aspect in the question, considering that Mirena maintains dado que a Mirena garante uma certa atividade da progesterona durante mais tempo, nos casos em que o estrogênio não é um caso MST.
Se calhar poderá ser seguro durante 6, 7 anos. Esta é a minha perspectiva. Eu concordo. Acreditamos a ser 7 anos, mas o fator são 5 anos. Bom, parece-me que já respondemos a muitas perguntas sobre este tema tão interessante. Claro está, poderiam ser respondidas muitas mais perguntas. Está na altura de agradecermos uma vez mais aos nossos oradores, a todos os participantes pelas perguntas tão interessantes e a todos os que aqui estiveram hoje. Agradecemos também à Abbott por apoiar a organização deste webinário, bem como à EMAS, a Sociedade de Menopausa e Andropausa Europeia, ao professor Gulis também, que nos enviou uma mensagem, e relembramos que este webinar foi gravado, por isso podem encontrá-lo no website da EMAS e também podem solicitar no website da EMAS o certificado de participação neste webinar. Desejo-vos um excelente dia, noite, dependendo do sítio onde estão, e agradeço uma vez mais a vossa atenção e aproveitem o resto do vosso dia, noite. Muito obrigada, António, Nico. Thank you.